Estamos continuando na lição número 32, a profecia sobre o juízo, parte 3. Começou lá no capítulo 8, 9 e o capítulo 10 hoje encerra esse tema. Na próxima aula nós vamos ver a restauração do povo, mas aqui por enquanto ainda vamos ver uma chicotada no lombo dos judeus e israelitas. O ventilador me ama. Bom, então, pode passar. Estudo dos livros dos profetas menores, lição 32. O texto nosso vai ser Oséias 10, capítulo todo. Vamos estar lendo ele, depois a gente entra ali nos slides. Todo mundo encontrou? Oséias 10. Vamos lá. Versículo número 1 diz assim: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, mais belas colunas fizeram. Então no versículo 1, ele começa falando, ou melhor, continua falando sobre idolatria, né? Porque é um texto só é dividido em capítulos, mas é um assunto só. Então aqui ele fala: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Então, nada mais comum do que você produzir o fruto que você já produz, né? Então ela era uma vide luxuriante, que se preocupava muito com a luxúria, né? Falando a respeito da idolatria, falando a respeito da pecaminosidade do povo. E ela produz o fruto segundo a abundância do seu fruto. Então ela já produzia aquele fruto de desonra para Deus, aquele fruto de idolatria, né, de servidão aos outros deuses, e continuava produzindo nessa abundância. E ele continua falando assim: assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Aqui ele continua falando da idolatria. Quanto mais bela, mais formosas, né, ou mais... quanto melhor a terra, mais formosas ou mais belas as colunas fizeram. Quanto mais dinheiro eles tinham, quanto mais prosperidade financeira, quanto mais ouro eles conseguiam, quanto melhor estava para eles, mais idolatria eles faziam. Porque talvez eles estivessem pensando que aquilo tudo era fruto da servidão aos deuses estrangeiros, os cananeus, ou mesmo o bezerro de ouro que estava lá em Betel. Então, ali tem duas referências, uma que nós lemos e outra que está lá em Miqueias. Sabe lá em Miqueias 5,13? E a senhora está lendo? Abre Oséias 8, 11. E o versículo 2 também, que está nesse mesmo slide aí, fala assim: o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Então lê para mim Oséias primeiro, 8, 11. Então ele fala que eles não simplesmente mantiveram a idolatria, mas continuaram fazendo altares, eles fizeram mais. Então com certeza eles não estavam arrependidos da idolatria, com certeza eles estavam achando que aquilo ali estava produzindo algo de bom para eles. Então eles continuaram naquela servidão à idolatria, aumentaram os altares, né? Fizeram mais lugares para adorar. E aí essa segunda parte do versículo 2 fala o que Deus vai fazer com esses altares. Quem achou, quem ficou com Miqueias, pode ler. Então Deus falou: eu vou acabar com isso tudo, porque já que eles não tiram do meio deles essa idolatria, quem vai dar fim nisso aí sou eu. Só que Deus ia fazer isso através da invasão. Ele não ia simplesmente mandar um rei, erguer um rei como ele ergueu no passado, né, que foi lá e derrubou todos os altares, né? Teve várias vezes que aconteceu isso aí. O filho de Acás, né, fez isso. Acás foi um rei perverso, mas o seu filho derrubou todos os altares da idolatria, todos os postes ídolos. Ele fez isso. E ele fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Não era por causa do pai dele ter sido ruim que ele foi um mau rei diante de Deus,
Mas só que agora, o rei, como nós vamos ver aqui também, o rei também não fazia nada que era agradável, era ele que estava instituindo isso aí. Era ele que estava fazendo essa idolatria, todo esse problema todo, principalmente o rei, né? Então com quem que Deus ia contar para poder tirar a idolatria? Se o profeta, eles diziam que era um falso, né? Eles não aceitavam o que o profeta falava. Se não tinha outros homens, sacerdotes que eram servos de Deus, todos os sacerdotes estavam fazendo idolatria. Se o rei também tinha instituído a idolatria dentro do meio do povo, o que Deus ia fazer com aquele povo? Deus foi lá, mandou a invasão, levaram aquele povo daquele lugar, destruiu toda aquela idolatria. Depois, quando eles aprendessem, aí eles iam voltar para a terra deles, só que ia voltar reduzido, e depois sofreram outra invasão babilônica, né? Que foi aí Nabucodonosor. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel várias vezes, até os dias de hoje. Ainda sofrem, não digamos assim, com a escravidão mais, porque hoje em dia isso aí não vai acontecer mais, né? Mas sofrem com o inimigo opressor dentro do povo deles por causa dessa rebeldia. Pode passar? Alguém abre lá em 2 Reis 17, 3 e 4. Pode ler os dois versículos. Versículo 3: Agora pois dirão eles: não temos rei, não tememos ao Senhor. E o rei que faria por nós? Palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos do campo. Alguém achou? Pode ler? Mas o que foi que aconteceu aí? Olha só o versículo 3. Que dirão eles? Agora pois dirão eles, Deus falando: não temos rei, não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós. Esse versículo 3 aqui, ele está falando o quê? Que o rei, nenhum rei era digno de Deus, nenhum rei era digno de ser chamado rei do povo de Israel, porque ele era um homem que não temia Deus. Ele era um homem que estava conduzindo o povo à perdição. Então o que esse rei vai fazer por nós? Deus falou que eles falariam quando eles estivessem arrependidos, quando eles olhassem para trás e vissem que eles tinham perdido a terra, e a invasão tinha sido por causa da idolatria e por causa do rei, que tinha colocado aquela idolatria no meio do povo, porque eles não eram idólatras, mas o rei Jeroboão introduziu o bezerro de ouro lá, né? E fez alianças com povos errados. O que ele fala no versículo 4? Falam palavras vãs, jurando falsamente, falando do rei, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos do campo. Então, ali que nós lemos é o seguinte: primeiro, Oséias aí não é profeta. O texto que ela leu não é o profeta Oséias, é o rei Oséias, né? Se você ler o versículo 1, está aberto aí ainda ou não? Ó, 17. Se você ler o versículo 1, ele fala assim, ó: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, reinou sobre Israel. Então aqui já estava dividido o reino, e Acás reinava em Judá, e Oséias começou a reinar em Israel. Aí o que aconteceu? Lembra que eu tinha falado que eles tinham feito alianças? Eles fizeram alianças com Egito e fizeram aliança com a Síria. Aí fala que o rei da Síria encontrou o rei Oséias de Israel qual que é o termo que ele usa aí? Conspiração. Por que estava acontecendo aqui? Ele ia lá, batia papo com o rei do Egito, acertava as coisas com ele, fazia aliança com ele, pagava as coisas dele, os impostos dele, mas não pagava os tributos à Síria. E aí o rei da Síria falou assim: esse cara está conspirando contra mim, ele está unindo ao Egito para conspirar contra mim, não está pagando meus impostos, meus tributos, que era combinado. O que ele fez? Ele foi lá e tomou o rei Oséias e levou em cárcere. Olha lá o que fala.
Versículo 3 e 4. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e pagava tributo, certo? Tinha feito aliança. O rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito. Então ele estava de papo com o rei do Egito. E não pagava tributo ao rei da Síria, como antes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria encerrou em grilhões no cárcere. Aí ele foi lá e escravizou eles. Viu só o que foi que aconteceu aqui? Foi isso aqui que aconteceu. Ele achou que ele estava conspirando contra ele, não pagava os impostos, não pagava o tributo ao rei da Síria, que ele tinha feito aliança. E aí ele foi lá e tomou o povo, tomou o rei e levou em cárcere. Então foi isso aqui que aconteceu. Por isso que ele fala, nós não temos rei, o que o rei faria por nós? O rei fez aliança com os dois reinos errados, e além disso ainda não pagava o tributo ao outro rei, e aí ele veio e tomou. Pode passar? Olha o bodinho de ouro. Lembra lá do Egito? Lá saindo acabou de sair do Egito, Moisés subiu ao monte Sinai para falar com Deus. É o bezerro de ouro. E aí Arão fez esse tal desse bezerro de ouro. Então ali é uma tipificação, né? Uma imagem. Não temos certeza se ela era dessa forma. Se a gente vai pesquisar, a gente vê várias imagens diferentes, mas é a mais genérica possível. É um bezerro feito de ouro num altar. Pode passar? Fica muito claro aqui. Mas o povo adorando o bezerro de ouro num altar. Agora, olha essa bobagem. Hã? Porque sim. O que foi que aconteceu aqui? Pode passar? Abre para mim lá em 1 Reis 12, 29 e 30. Olha só, versículos 5 e 6 de Oséias 10. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória que já se foi. Bom, o que ele está falando aqui? Primeira coisa, vamos lembrar. Ele vai ler ali onde foi colocado o bezerro de ouro. Você achou? Pode ler então. Olha, o rei Jeroboão II tinha medo do povo começar a sair do reino do norte e ir para o sul para adorar a Deus em Jerusalém. Ele foi lá e deu um golpe estratégico. Colocou dois deuses, um em Dan e um em Betel. Betel é Bet-El, né? O que significa Betel? Deus neste lugar? Casa de Deus? É casa de Deus, né? Presença de Deus, casa de Deus. Se eu não me engano é isso. E Bet-Aven casa de Deus, porque Jacó fez um altar e falou que ali era a casa de Deus, onde ele lutou com o anjo no vale de Jaboque. Bet-Aven é como se fosse um antônimo dessa palavra, é o oposto, que Oséias chamava Betel, porque aquilo ali já não era a casa de Deus mais, era uma casa de idolatria. Então Betel, Bet-Aven, quer dizer casa de iniquidade. Então Betel, casa de Deus, ou morada de Deus, e Bet-Aven, casa de iniquidade. Então quando você vê ele falando Bet-Aven, ele está falando de Betel, né? Então ele fala, os moradores de Samaria, porque era em Samaria, Betel, serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O bezerro que estava lá em Betel, eles vão ser atemorizados por causa daquilo lá. E os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória, que já se foi. Então a glória de Deus naquele lugar já tinha ido embora, e o povo ia lamentar muito por causa daquilo. Então, como ele leu ali, Jeroboão colocou aquela idolatria em Betel e colocou em Dan, e aqui ele está falando que o povo vai arrepender por causa disso. Também o bezerro
será levado à Assíria como presente ao rei principal. É lógico que o negócio era de ouro puro, é claro que ia ser levado. Então ainda Deus mandou levar aquele bezerro feio lá para a Síria, lá para a terra que ele ia ser invadido, aquele bichão gigante lá de ouro puro, maciço. Que coisa mais linda, né? Vamos levar embora isso aí. Vai ser levado à Assíria como presente ao rei principal. Esse rei principal aí, Tiglat-Pileser III, e Israel precisou da ajuda deles um tempo atrás. Por isso que eles fizeram aliança com a Síria, né? Precisou da ajuda deles tempo atrás, e Tiglat-Pileser ajudou eles em guerras, né? Ajudou Israel em meio de dificuldade, quando o povo estava querendo invadir lá. Então Efraim se cobrirá de vexame, Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Então aquele povo, o povo de Deus, ia ver tudo aquilo que o bezerro de ouro estava concedendo a eles de bom, né? O que eles achavam que era glória para eles, o que eles achavam era muito bom para eles, aquela riqueza toda, aquela economia bem estabilizada do país, vitorioso em guerra e tudo mais, aliança com os povos, tudo aquilo eles iam ver que estava tudo contra a vontade de Deus, e por causa do seu capricho, do seu ego, dessa sua vanglória, eles iam se arrepender muito, eles iam se envergonhar muito. Pode passar? O rei levado, versículo 7. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Parece tão poeminha, né, que ele está falando aqui. O que quer dizer isso? O rei de Israel seria levado embora como um cisco que é carregado pela correnteza. É o que nós lemos lá em 2 Reis, né? Acabou de ler lá que ele seria levado pelo rei da Síria. Então por isso que ele fala, será levado como lasca de madeira na superfície da água. Você joga um pedacinho de madeira, né, um galho na água, na correnteza, vai embora, some, né? Você não acha mais. Ele ia ser levado dessa forma, ele ia ser levado facilmente. Eles invadiram, não ia ter o que o povo fazer. Pode passar? E alguém abre lá em Apocalipse 6,16. Achou? Ó, versículo 8. Os altos de Aven, né, Bet-Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre seus altares, e os montes se dirá, cobre-nos, e os outeiros caem sobre nós. Os altos era onde costumava se fazer a idolatria, né? Os deuses pagãos geralmente eram adorados em altos, em montes, né? Ia lá no cume do monte e fazia idolatria lá. Lembra quando Elias teve que fazer a mesma coisa, né? Os homens foram lá, os servos de Baal foram lá, clamaram, se mutilaram no alto do monte, se cortaram e queria que descesse fogo e nada de Baal. E aí Elias começa a zoar eles: não, fala mais alto, ora mais um pouco, grita aí, quem sabe ele está dormindo, ou senão ele está viajando, né? Aí na hora que ele chegar de viagem, ele atende vocês, mas fala mais alto. E o povo clamava, gritava, era num alto, porque era onde eles tinham costume de fazer isso. É o Monte Carmelo, no caso, né? E aqui ele fala os altos de Aven, lá em Betel, né, onde tinha as montanhas de Aven, de Betel. O pecado de Israel será destruído, os altos serão destruídos lá. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre seus altares, né? Como eu tinha falado numa outra lição, o que ele quer dizer com isso? Espinheiros e abrolhos, porque vai crescer erva em volta, porque vai ser abandonado. Aquela terra ficou abandonada, ninguém ficou lá, ninguém invadiu lá, ninguém ficou morando lá. Então aqueles lugares todos ficaram abandonados e o povo foi levado em cativeiro. Espinheiros e abrolhos crescerão nos seus altares, e os montes se dirá, cobre-nos, e os outeiros caem sobre nós. Essa expressão é usada novamente lá em Apocalipse 6,16. Pode ler? Então aqui, quando ele fala essa expressão em Apocalipse, né, falando da desordem cósmica que vai acontecer na terra, né, na grande tribulação, ele fala lá, né, e disseram aos montes e rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que assenta sobre o trono da ira do Cordeiro, porque o povo que estiver aqui vai saber que é o julgamento de Deus sobre a terra. Então eles vão preferir que os montes encobrem eles, que eles querem se esconder diante de Jesus, né? Cai sobre nós os montes, porque nós precisamos fugir da presença dele, né? Então, quando a tribulação chegar, os homens não apenas falarão
como se crescem que o fim do mundo está próximo, mas também agirão de acordo com essa convicção. Então aquelas pessoas que falam hoje, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, isso é o quê? Não vai ter como a pessoa não acreditar. E tanto é que não só vai acreditar lá na grande tribulação, como também ele vai agir como quem acredita, né? Ele não simplesmente vai estar só vendo, mas ele vai agir em favor disso, porque ele sabe que, né, algo tem que ser feito, porque está acontecendo, é fato. O pastorzão estava pregando lá no retiro, e eu achei engraçado que ele falou assim, que ele foi convidado para pregar num hotel. Estavam os jovens lá, né, o povo da igreja estava lá no hotel, lá no retiro, lá ele foi convidado para pregar. E chegou lá, o dono do hotel ficou sabendo que ele ia lá, né, e tinha ouvido falar sobre esse homem. Aí ele mandou a recepcionista ir avisar ele. Aí ele chegou, a recepcionista, não, você que é o pastorzão? Eu falei assim, sou. Aí não, mas espera aí que o dono do hotel quer te conhecer. Eu falei assim, tá bom. Aí o homem foi conhecer ele lá. Você que é o famoso pastorzão, o senhor que é o pastorzão? Ele, sou eu sim, prazer em conhecer. Muito prazer. Eu sou ateu. Aí ele, legal, deixa eu ir lá. Não, peraí. Eu sou ateu. Fala de Deus pra mim. Eu tenho que, faz eu acreditar. Aí ele falou assim pra ele, rapaz, o pastorzão, você tem mais prova do que eu. Mas como assim? Você quer ver uma coisa? Deus, vem cá, tá vendo? Não aconteceu nada, deixa eu ir embora. Ele, não, espera aí. Como que eu faço? Se Deus existe, como que eu faço para encontrar Deus? Ele falou assim, anda comigo. Então, para ter a conversão daquele homem, ele precisava ver pessoalmente, na vida do homem. Aí, com certeza, ele foi lá, ouviu a palavra. Ele não deu muitos detalhes sobre isso, né? Mas é interessante. Ele queria acreditar, mas ele falou assim, você tem mais prova do que eu. Você simplesmente fala assim, Deus não existe. E eu falo, vem Deus, e Deus não aparece. O que eu vou fazer? É pela fé, né? E nesse dia, não vai ter quem tenha fé ou quem não tenha. Simplesmente todo mundo vai ver tudo acontecendo. Então a fé é para ter hoje, né? A atitude de ser crente é para ter hoje. A conversão é hoje, né? O arrependimento é hoje. Tem que ver. Mas acontece que a vida espiritual não tem nada que você vê, a vida espiritual é fé. É fé. E aí é difícil, Sim, é o que muitas pessoas falaram assim para mim. Ele falou isso aí para ele. Ele falou assim, rapaz, você tem mais prova científica do que eu. É muito mais fácil você provar cientificamente as coisas e a pessoa acreditar, do que você acreditar pela fé. Porque aquilo que a gente acredita é loucura, né? Eu venho aqui, falo de Deus que escreveu uma Bíblia por vários profetas, por vários homens, que tem aí 4.800 anos, 6.000 anos de diferença. Tem gente que, esses homens aqui, praticamente nenhum deles se viram, né? Só dessa época aqui, nesse contexto, que eles se conheciam. Mas os caras escreviam um num lugar numa cidade, o outro estava em outro lugar. Um estava no Reino do Norte, outro estava no Reino do Sul, ou nem estava ali no meio deles e escrevia as coisas, e tudo se encaixava. Então a gente acredita nisso, que a gente tem fé. Mas você vai falar isso para qualquer pessoa que não tem fé? É muito mais fácil provar por fato científico, né? O cara vai lá e explica a teoria da evolução, explica isso, explica aquilo, e tudo tem base, né? Nessa terra que nós vivemos, tudo tem base, se você consegue provar as coisas cientificamente. Então ele falou para ele, rapaz, você tem mais prova científica do que eu simplesmente acredito. E aí, como que eu vou te provar que Deus existe dessa forma? Não tem como. Então por isso que ele falou para ele, vem junto comigo, me segue. E aí você vai ver Deus na minha vida, porque não tem outra forma dele mostrar Deus para o homem. Aí por isso que ele fala nesse texto. Nessa época, eles vão falar, cai sobre nós os montes, porque nós temos que esconder da presença do Cordeiro. Porque esses homens que não acreditam hoje, lá na frente, eles não vão precisar acreditar. Não vai precisar. Vai estar lá. Vai estar tudo acontecendo do que está aqui. Do que os outros loucos falaram para ele que ia acontecer, né? Do que nós, os loucos, falamos que ia acontecer. Isso tudo é pela fé, né? Se o crente não tiver fé, esquece, está no lugar errado. Na igreja não é o lugar dele. Pode passar? Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, nisso permaneceste. A peleja dos filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Aqui em Gibeá aconteceu um massacre terrível, que a tribo de Benjamim quase foi destruída por causa de uma mulher. Um dos filhos de Levi foi lá tomar uma mulher da terra lá de Belém. Ela não quis, ele ficou bravo com ela, brigou. E aí vocês, para
entender essa história, pega lá no capítulo de Juízes 19 e vai até o capítulo 21. É um texto longo, mas é uma história bem interessante para vocês verem o que uma pessoa só faz uma guerra inteira, né? Quem assistiu aquele filme Troia lá, né? Sabe como é que é? Por causa de uma mulher, teve uma guerra, uma mulher. E é a mesma coisa, era uma concubina. Não era esposa de ninguém, era concubina, mas era do harém lá do rei. Então não era para ir lá, né? Não era para fazer isso. Mas enfim, aí os filhos de Beleal quase destruíram a tribo de Benjamim. Então, aqui ele usa novamente esse termo, como ele usou no capítulo 9 anterior ali, né? No versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Aqui no versículo 9 do capítulo 10. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, nisso permaneceste. Então eles fizeram aquela atrocidade, desde aquela época lá, quase se mataram todo mundo. E a peleja dos filhos da perversidade não há alcançar-te em Gibeá. Então, desde aquela época, eles vêm cometendo essas atrocidades diante de Deus, fazendo idolatria, fazendo esses massacres, sem piedade, sem misericórdia. E até aqueles não se arrependeram, não mudaram o jeito deles diante de Deus. E é o que ele fala no versículo 10. Pode passar? Castigarei o povo na medida do seu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa da sua dupla transgressão. Como assim castigar o povo na medida do seu desejo? O desejo que ele fala aqui é o desejo pecaminoso. Então, na medida que a pessoa comete a atrocidade, o pecado, vamos falar assim de um jeito mais claro, a gravidade do pecado, né? Ele ia castigar segundo essa gravidade, né? Então, uma coisa era eles ter feito idolatria e abandonado um tempo e abandonou. Outra coisa era essa persistência deles. Então Deus ia castigar segundo essa atrocidade, com essa dupla. Ele fala até aqui, dupla transgressão, né? De tão irado que Deus estava com aquele povo. E olha só, a gente está falando de juízo contra o povo de Israel desde o capítulo 2. Desde o capítulo 2 até esse capítulo 10 que nós vamos encerrar hoje, Oséias estava só maiando o povo. É a profecia em cima de profecia, e Deus falando o tempo inteiro para o povo, alertando, falando, explicando, porque o povo ia ser condenado, né? E o versículo 11: porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, e Jacó lhe desfará os torrões. Deus não colocou um jugo pesado sobre Israel. Ela era uma bezerra domada, né? Uma bezerra domada, que ele quer dizer que não é um animal de carga, né? Quase um animal doméstico, né? Era bem cuidada, era formosa, não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada, né? Era um povo cuidado por Deus. Só que aí eu atrelei ao carro a Efraim, e Judá lavrará. Agora a coisa mudou, né? Já aqui vocês não querem viver segundo a minha graça, então eu vou colocar um carro para vocês puxar. Vou colocar um pezinho extra aí. E Judá também vai, porque Judá também estava naquela patifaria que eles estavam fazendo. O Judá, a tribo de Judá, né, o reino do sul, não estava na idolatria. E eles acabaram se juntando a Israel na idolatria. Deus tinha avisado a eles antes que eles começassem a fazer isso. Mas eles também se enfiaram no meio dessa bobagem, né? Então não tinha um jugo pesado sobre Israel. Mas uma vez que a nação abusou da bondade de Deus, ele a faria puxar uma carga pesada. E Judá também estava incluso nisso. Por isso que ele fala aqui: Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então agora os dois iam pagar, né? Vamos falar assim, trabalhar, pagar pelo pecado. Arrepender ou persistir no erro. Versículo 12 e 13. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de Pósio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Araste a malícia, coleste a perversidade, comeste os frutos da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Então o versículo 12 e 13 são coisas opostas, né? No primeiro versículo 12 ele fala:
semeai para vós injustiça e ceifará segundo a misericórdia. Então ele fala para o povo: olha, busca a justiça, busca o arrependimento e vocês vão alcançar misericórdia, né? Se você buscar iniquidade, você vai colher a ira de Deus. Mas aqui ele fala: se você semear justiça para vós, vocês vão colher segundo a misericórdia. Arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova sobre a justiça sobre vós. Então, olha só, ele ainda fala para o povo: muda, ainda está avisando o povo. Por mais que eles já estivessem condenados a essa praga, ainda tinha pessoas que poderiam mudar. Então ele fala: vocês semeiam justiça, vocês vão colher misericórdia da minha parte. Nem que eles estivessem no cativeiro, porque ia ser inevitável isso, ainda assim Deus ia ter misericórdia deles lá, ia restituir mais rápido, ou não ia ferir tanto aquele povo naquele lugar, não ia perder tanto, né? Ia ser próspero onde estivesse, como José. Não tinha, era inevitável, ele tinha que ir para o Egito, ele tinha que ficar preso, porque era o tempo de acontecer aquilo, e lá na terra dele estava pior. Se ele ficasse lá com os irmãos dele, eles iam passar fome, mas Deus teve que mandar ele para lá. Então era coisa necessária de acontecer com aquele povo, mas ele ainda fala: semeia justiça, e você vai alcançar misericórdia, né? É o que ele fala para a igreja também: semeia justiça, mesmo que vocês estiverem em problemas financeiros, mesmo que você tiver problema na sua casa, Deus vai ter misericórdia. Aí o versículo 13 ele fala: mas vocês, o que vocês fizeram? Araste a malícia, agora colhe a perversidade. Come o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Então vocês confiaram em vocês mesmos, confiaram nos deuses que vocês mesmos fizeram. Então agora vocês vão colher segundo isso, né? O Senhor lhe propôs e falou muitas vezes para se arrependerem e mudarem seus caminhos, versículo 12. Mas simplesmente o ignoraram e fizeram o oposto. Então ele fala: vocês poderiam fazer assim, mas fizeram da outra forma. Passa. E para encerrar, 14 e 15. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Erbel no dia da guerra, e as mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia, como passa a alva, assim o rei de Israel será totalmente destruído. Então ele fala, aqui, esse Salmã aqui, né, ele fala aqui, deixa eu achar aqui, ó. Todas as fortalezas serão destruídas, Salmãs como destruiu Bet-Arbel no dia da guerra. Então aqui é um acontecimento histórico que não é relatado em outros livros. Então não se tem detalhes sobre isso aqui que aconteceu. Esse Salmã, talvez Salmaneser V, o rei da Assíria. A batalha de Bet-Arbel, que não é mencionada em outras fontes históricas, resultou em atrocidades cruéis. Da mesma forma aconteceria com Israel dessa vez. Então ele usa um rei antigo da Síria que fez a mesma coisa, né? Mas não foi com Israel. Ele usa para comparar o que aconteceria, assim como aconteceu com o rei Salmã, né? Salmã ou Salmaneser V, que ele fez, assim esse rei também vai fazer com vocês. E o rei, né? Da mesma forma aconteceria com Israel, e o reinado que conduziu cada vez mais para a perdição. E o rei seria totalmente destruído. Por que Deus está virado com o rei? Porque foi o rei que introduziu a idolatria no meio do povo. Então por isso ele fala: assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia, porque em Betel era o principal centro de idolatria, né? Era a idolatria da casa real, e era onde eles começaram a fazer a idolatria dos bezerros de ouro. E como passa a alva, assim o rei de Israel será totalmente destruído. Como passa a alva é o amanhecer. Assim como amanhece, o rei será totalmente destruído, né? Era algo que iria acontecer, era necessário acontecer, e nós temos que buscar a justiça de Deus para que também não aconteça conosco, porque aquilo que aguarda este mundo é muito pior do que essa invasão assíria aqui. E foi terrível isso aqui, hein? É porque a gente fala e não vê, né? Mas tenta alguma hora ler e se colocar no lugar daquele povo sendo invadido, né? Sendo destruído, mortos. Já viu como é que é aquelas guerras lá? Já assistiu o filme de como eram essas guerras naquele tempo lá? O povo era sanguinário, não tinha dó não. É espada no pescoço mesmo e
mata tudo que vai para frente, bota fogo e mata criança, mata mulher e tudo, e era desse jeito. E levou o povo em cativeiro sem dó, sem piedade, acabou com Israel naquela época, né? Então, isso vai acontecer muito pior na vinda do Cordeiro. Nós precisamos subir, nós não podemos ficar, né? Amém? Próxima lição, capítulo 11, do 1 ao 11, do 1 ao 11, o 12 fica para próximo.